Vou pedir o nosso irmão Daniel para fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso culto hoje, orando pelo nosso estudo e orando também pelo, dona Vera, Luiz Antônio, né? Pelo irmão da nossa irmã Vera, que vai passar por um tratamento, cirurgia, né? Que Deus possa abençoar. O nosso irmão Daniel vai orar. Senhor Deus, meu Pai, neste momento leve minha voz a Ti, Senhor. Meu Deus. Primeiramente, venho te pedir perdão por todas as minhas faltas, minhas falhas, meus pecados, Deus. Até mesmo aquelas que a gente comete sem sentir, sem perceber, Deus. Eu venho colocar nas Tuas mãos, Deus, o estudo bíblico de hoje. Que o Senhor, Pai querido, unja os lábios, Pai querido, do pastor. Que cada palavra que Ele nos trazer que possa vir diretamente do Teu coração, Deus. Que esse estudo de hoje possa agregar cada dia mais valor à nossa vida como cristão. Toma também nas Tuas mãos o irmão da nossa irmã Vera, que passa por uma cirurgia, Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, tomar nas Tuas mãos os médicos e que não seja o agir deles, mas o agir do Senhor. Te pedimos pela vitória nessa luta que ele vai passar. Estaremos em oração mais uma vez, Pai querido, para que ele possa ser bem sucedido essa cirurgia dele. E que o Senhor nos leve, Pai querido, a cada dia mais estar na Tua presença, buscando, tendo sede, Pai querido, de buscar ao Senhor, fome da Tua palavra, Deus. É tão viva e eficaz em nossos corações. Te louvo por esse momento de estar na Tua presença, por cada irmão presente, pelo nosso pastor, que o Senhor cada dia mais possa honrar o Teu servo, Deus. E que ele venha a ser usado a cada dia mais pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículos 1 ao 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. É a continuação do nosso estudo, né? Diz assim: a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o homem, ou quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor.
Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te adoramos por esse dia, ó Pai, te adoramos porque o Senhor nos deu a alegria indizível de viver esse dia ao teu lado, em Ti, em comunhão com o Senhor, e fazer desse dia o nosso culto ao Senhor. E entregamos tudo, ó Pai, que vivemos, e tudo que pensamos e que fizemos, entregamos tudo a Ti, como nossa adoração, ó Pai, imperfeita, o nosso louvor, ó Pai, é indigno da Tua presença, mas é aquilo que os Teus servos, ó Pai, oferecem a Ti em Cristo Jesus. Nós Te louvamos pela salvação e Te louvamos porque o Senhor nos salvou por misericórdia e por graça. E é somente por essa graça, por essa misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, ó Pai, que podemos estar aqui ouvindo a Tua voz, falando contigo e experimentando deste momento, ó Pai, que é sem igual, quando o Senhor nos ensina na Tua palavra. Então pedimos que seja o Senhor mesmo a nos ensinar, nos instruir, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai, mente, coração, para que possamos de fato sair deste estudo, ó Pai, edificados pela Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como vimos na semana passada, esta é uma parábola que, ao mesmo tempo, é fácil e difícil. Ela é fácil no sentido do seu tema geral. A gente não precisa estudar muito para saber a respeito do que essa parábola está tratando. Basta ler o primeiro versículo do texto, do capítulo 18. No primeiro versículo, Jesus fala, olha, Lucas, que narrou essa história, esse livro diz, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, a coisa começa assim, né? Por um lado, essa parábola é fácil. Nós sabemos que essa parábola foi escrita para nos ensinar sobre a perseverança na oração. Mas, por outro lado, ela não é uma parábola fácil, porque ela tem algumas questões que a gente precisa estudar, senão a gente entende errado a parábola, né? Como, por exemplo, a relação entre o juiz e Deus. Como essa relação acontece? Na última parábola que nós estudamos, ou na penúltima, quando falou do joio e do trigo, a palavra lá é clara. O que semeou a boa semente foi o Senhor. Então, nós sabemos, é Deus que está ali, é claro isso. Né? É característica de Deus. Deus planta a sua igreja, só Ele planta a sua igreja. Isso é simples, mas a não ser o fato dos dois terem autoridade, não existe nenhuma semelhança entre o juiz e Jesus, né? Então, como entre o juiz e Deus? Então, como a gente pode fazer essa relação? Um outro problema é o fato do juiz não querer atender e pela oração daquela viúva, o juiz então atende a oração dela. Isso significa, então, que as orações mudam os propósitos do coração de Deus, mudam aquilo que Deus escreveu e determinou desde antes da fundação do mundo para acontecer? Então, isso é uma outra grande interrogação. Lá para frente a gente vai tratar disso, né? Uma outra questão é o fato daquela mulher, em relação ao juiz na parábola, ela insistiu até que conseguisse o que queria. E aí vem novamente a questão: será que as nossas orações são capazes de fazer com que Deus nos faça tudo o que queremos? Né? E seria bom se isso acontecesse, né? Uma outra questão para frente. Né? E tem a questão também da volta de Jesus, que está lá no finalzinho. O que a volta de Jesus tem a ver com a parábola? Só lembrando que nós já dissemos um pouco antes, a gente fala na introdução de todas as vezes que a gente dá uma parábola, que nem tudo na parábola tem um significado. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente começa a ensinar heresia
baseado num entendimento errado da parábola. Então, essas questões são questões que, numa primeira leitura, parece indicar assim, mas quando você estuda profundamente, você vai perceber qual é o quadro geral da parábola. Então, para entender esse quadro geral desta parábola, é um pouco mais complexo. E então a gente começou na semana passada, a gente fez um passeio, uma viagem pelos dias de Jesus para entender o contexto de toda a parábola. Nós vimos primeiro que Jesus contou essa parábola logo depois de tratar com seus discípulos sobre a volta dele, e é por isso que no final da parábola Jesus volta a esse tema, né, quando eu voltar, né, aquele período que a Bíblia chama de últimos dias. Os últimos dias são os últimos dias da história da redenção, o período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Toda vez que você lê na Bíblia últimos dias, você vai encontrar isso em Mateus, você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, você vai encontrar isso na carta de Pedro, você vai encontrar isso principalmente em Apocalipse. Todas as vezes não está falando da última semana, do último ano antes da volta de Jesus. Está falando desse período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E é nesse contexto que a parábola está inserida, e principalmente no contexto da dificuldade que os discípulos enfrentariam, eles ansiar pela volta de Jesus e parecer que Jesus não vem, né? Jesus disse para eles: vai chegar o dia em que vocês vão ansiar por ver o meu dia. E as pessoas vão até mentir para vocês, falando: olha, ele aqui, ele ali. Jesus falando: não tem nada a ver. Então, ele está falando desses dias. É nesse contexto que a parábola é dita. E os dias de Jesus, o estudo sobre os dias de Jesus nos leva a entender também o que é essa viúva, o que é esse juiz e por que ela está pedindo, né? Nós já vimos que essa viúva representa a igreja, mas dentro de um contexto social e histórico, uma mulher viúva, desamparada de um marido, de um filho, de um tio, do pai, quer dizer, se é viúva é desamparada do marido, né? Mas ela era uma mulher totalmente desamparada. E fica claro nesse texto que essa mulher estava nessa condição, ela não tinha nenhum homem para que pudesse intermediá-la, pelo fato dela mesma ir ao juiz buscando o julgamento para sua causa. Então, essa mulher, ela representa um completo estado de vulnerabilidade, de dependência, de necessidade, total desamparo. Essa mulher não tinha sustento, não tinha proteção. E, para falar a verdade, dentro do contexto daquela época, não tinha nem honra e não tinha nem voz. Então, o que aguardava os dias para frente dessa mulher eram os dias difíceis. Então, nisso se assemelha ao que Jesus estava falando com seus discípulos. Ele estava falando da dificuldade dos últimos dias. E essa mulher teria dificuldades nos seus últimos dias, vivendo como uma mulher viúva naquele contexto. E, para piorar a situação, existiam os adversários, porque existem os adversários, né, na caminhada da igreja. E esses adversários, ou os nossos adversários, é simbolizado aqui por um adversário. O texto não fala o que ele estava fazendo com essa mulher, mas é certo que ele estava tornando aqueles dias ainda mais difíceis. De alguma forma, ele estava prejudicando aquela mulher de maneira injusta, né? Então, ela precisa de que alguém a auxilie. Então, ela procura um tribunal. Só que o tribunal, naquela época, eles eram extremamente corruptos e machistas. As mulheres não conseguiam entrar no tribunal. Os pobres não conseguiam ter acesso ao tribunal. Nós contamos até mais ou menos como era a logística do tribunal. Naquela época, ficava o juiz assentado num canto da sala, um meio onde ficava os assessores dele, e na outra ponta ficava a população. As pessoas mais ricas,
facilmente conseguia atravessar a sala e falar com o juiz, e em troca de um suborno, eles sempre conseguiam a causa a seu favor. As causas eram julgadas para quem pagava mais, né? As pessoas que não eram tão ricas assim, eles conseguiam, através dessas pessoas que ficavam no meio desse auditório, eles conseguiam meio que advogados, né? Eles pagavam os honorários dessas pessoas para que eles intermediassem a causa deles e o juiz. E então conseguiam também. Essa mulher não tinha acesso nenhum ao juiz, mas ela continua insistindo, falando e falando e falando e falando com ela, né? E ela tenta alcançar um favor, o auxílio de um juiz que é iníquo ou injusto, juiz injusto, né? Um homem sem honra, sem escrúpulos, sem compaixão, que não se importava nem um pouco com a dor daquela mulher. Então, esse é o contexto histórico da nossa parábola. Mas antes ainda de entrar fundo nessa parábola, nós precisamos fazer um outro passeio. Mas agora é um passeio pelo assunto geral da parábola, que é a oração. Então, no estudo de hoje, eu gostaria da gente gastar esse tempo hoje pensando sobre oração de uma maneira geral, para que no próximo estudo, se Deus quiser, nós possamos entrar dentro desse estudo, mas dentro da parábola. Por quê? Para entender o que essa parábola fala sobre oração, você não pode entender esses ensinos a despeito de tudo mais que a Bíblia fala sobre oração, né? Toda a revelação bíblica a respeito de oração não cabe nessa parábola. Existe muito mais. E muitas outras verdades que delimitam delimita o entendimento do ensino dessa parábola. Se você pegar só essa parábola, a gente vai entender algumas coisas erradas sobre oração. Então, o ensino dessa parábola não está solto. Ele é um ensino que está preso a tudo aquilo que a Bíblia fala sobre oração. É lógico que isso é um assunto para muito tempo. Eu já dei um estudo sobre oração aqui nas quartas-feiras. Eu dei um estudo lá em Batiba sobre oração, demorou mais de um ano, e nós falamos só sobre a oração do Senhor aqui, e demorou, se eu não me engano, 8 ou 9 meses a gente estudando só sobre a oração do Pai Nosso, porque é muito rico. Existem vários livros sobre oração, e se vocês quiserem algum emprestado, eu posso emprestar. Eu quero sugerir 2. E um, eu esqueci o nome, só lembro o autor. Ele era um Kleb. Um outro que eu gostaria de indicar, que é muito bom, é do Felipe Yancey, sobre oração. É muito, muito, muito bom. E então você estuda, leia, porque é um assunto muito rico. Então nós vamos começar uma pergunta mais fácil, porque eu quero, logicamente, que você me ajude nesse passeio sobre esse tema, valendo interromper, valendo perguntar, valendo complementar, valendo concordar, valendo discordar, acertar, errar, mas é importante que você fale para que eu não possa falar sozinho. Então, vamos começar dentro com a primeira pergunta, então, bem fácil, né? A pergunta é: o que é oração? Nós somos homens e mulheres de oração, então fica fácil responder essa pergunta. O que é orar? O que é oração? Falar com Deus, conversar com Ele, ter intimidade com Deus. Falar dos seus problemas para Deus. Né? Conversar com Deus, falar com Ele, ter intimidade com Ele. Boa, boa. Fala, Daniel. Pastor, se a gente for levar pelo lado literário, né, a palavra oração, e se eu jogando ela dentro biblicamente também, é você ter uma conversa, é você dialogar, né? Então, quando
da gente, eu dialogando com Deus, é uma forma de, ou com você, é uma oração. Vou te apresentar uma oração. Vou te apresentar uma conversa e eu acredito que seja a mesma coisa. Exatamente. O que mais tem uma definição? Muitas pessoas, a oração não passa de um ritual. Por mais que eles não definam assim, a experiência dessas pessoas com oração define oração como uma prática religiosa e como um ritual religioso. É como se fosse cerimônias e rituais que você precisa cumprir dentro da sua religião e que só tem sentido na religião. Só tem sentido dentro do campo religioso da vida. Não tem, por exemplo, valor nenhum para a vida real. Algumas pessoas colocam a oração como se fosse apenas outra definição de prática de vida. A oração é aquela coisa que leva você a meditar sobre a vida, sobre você mesmo, te leva para dentro de você, né? É mais uma meditação a respeito da vida. Para outras pessoas, oração é um ritual místico de se obter bênção. E isso é para muitas pessoas. Uma grande parte. E eu arrisco a dizer que é para a grande maioria dos crentes hoje. E estou falando de crentes desde os verdadeiros convertidos a todos aqueles que se dizem crentes, que frequentam a igreja, né? Para essas pessoas, a oração é um meio de se conseguir alguma coisa de Deus. E, por exemplo, existe um ritual comum para muitas pessoas irem de igreja em igreja, de lugar em lugar, para receber oração. A oração do poder, a oração do pastor tal, a oração da irmã tal, a oração para a libertação, a oração para isso, a oração para aquilo, a oração para aquilo. Então, a oração é um meio de você conseguir alguma coisa de Deus, alguma coisa sobrenatural. A mesma coisa que algumas pessoas fazem dentro das seitas para conseguir as suas bênçãos, fazer suas rezas, fazer suas mandingas, fazer as suas benzeduras, fazer os seus despachos, para conseguir alguma coisa de uma entidade sobrenatural. Então, para muitos cristãos, é a mesma coisa, só muda o nome. Ao invés de fazer para um orixá, ao invés de fazer para um espírito da natureza, ao invés de fazer para isso ou para aquilo, eu faço para alguém que chama Deus, né? Que chama Jesus Cristo. Mas continua sendo o mesmo ritual de olhar para a oração como um meio de se conseguir. E a prova disto é que a maioria das pessoas oram mais tempo, oram com mais intensidade quando precisam de alguma coisa. Então, nós não precisamos ir muito longe para perceber que muitas pessoas que frequentam a igreja intimamente têm essa ideia de que a oração é um meio de se conseguir algo, né? E talvez nós encontramos essa definição em nós mesmos. Algum tempo atrás, eu estava reparando minha vida de oração e eu cheguei, sinceramente, à conclusão de que as minhas orações são mais intensas quando eu preciso mais. E eu percebi que no meu coração, na minha prática, a oração estava significando isso. É um meio de se conseguir alguma coisa de Deus, né? Mas, na verdade, nada disso é oração. Tudo isso está muito, muito, muito longe de ser oração. Oração não é um ritual religioso, mecânico, vazio. Oração não é uma meditação para que você possa entrar dentro de você e jogar para fora as suas energias positivas ou negativas. Oração não é uma maneira de se obter bênçãos de Deus.
conseguir coisas do Senhor. O que é oração? A definição mais simples, mas embora simples, muito profunda, e o Valnei deu ela, e foi a primeira resposta, e geralmente é a primeira quando a gente pergunta isso, é que oração é falar com Deus. A gente aprende isso desde criança. A Sueli, que é mais antiga, aprendeu isso na Liga Juvenil, que orar é falar com Deus. E essa é uma definição simples, mas é profunda, porque denota comunhão real e pessoal com Deus. Né? Se você fala com Ele, então não é meramente um ritual, é um encontro real com Deus. Né? É um contato espiritual com Deus em Cristo Jesus. Então, essa é uma primeira definição muito interessante. Uma outra definição, eu também já tinha anotado aqui, foi a que o Daniel trouxe, que é uma conversa. Talvez essa definição seja um pouco mais completa, porque quando a gente fala de orar, falar com Deus, dá uma ideia, talvez, de uma via de mão única. Só você fala, só você fala, só você fala, né? Mas a oração é muito mais do que isso, né? Oração é relacionamento. Então, quando a gente ora, a gente fala e Deus ouve. Mas quando a gente ora profundamente, Deus fala e a gente ouve. Deus fala também na oração. Se você experimentar orações mais profundas, com mais tempo de oração, onde você de fato derrama o seu coração diante do Senhor, você vai perceber que durante esses períodos de oração, Deus vai falar com você, Deus vai tocar na sua alma, Deus vai te fazer lembrar de um versículo, Deus vai mudar sua mente para outra direção, Deus vai mudar até o motivo da sua oração, vai existir uma conversa, porque oração, de fato, é relacionamento. Você fala pastor, e Deus fala. Sim, tia posso Neide? falar? Pode sim. Falar o que eu escrevi? Posso falar o que eu escrevi aqui? Pode. Eu escrevi aqui: conversar intimamente com Deus, falar com Deus tudo aquilo que é o seu coração, se expressar com verdade, com sinceridade, com humildade, relacionar com Deus. Isso. Isso. Muito boa definição, tia Neide. O senhor vai falando, eu vou escrevendo. Né? Aquilo que eu sinto no meu coração, eu vou escrevendo. É isso mesmo. E foi uma boa definição. E essa definição, então, ela mostra já tira de cabeça a ideia de que eu vou a Deus para conseguir alguma coisa da oração, né? Não, isso não é oração. Eu gosto muito da maneira que Davi fala sobre oração. Quem já passou pelo estudo da iniciação doutrinária, da minha sala de escola dominical, nós já falamos a respeito disso. Porque eu gosto muito de Salmo 25:1. Alguém pode ler para mim? Salmo 25:1. A ti, Senhor, eleva minha alma. A ti, Senhor, eleva minha alma. Isso é o início de uma oração. Eu sou apaixonado por essa expressão, porque ela mostra a oração de uma maneira muito, muito, muito profunda. Né? Para Davi, oração é muito mais do que falar com Deus ou conversar com Deus. Para Davi, oração é elevar a alma ao Senhor. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre alma, essa palavra é usada às vezes para se referir à parte interior do homem, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, e muitas vezes é usada para referir ao ser humano inteiro, né? Tantas almas, ou são tantas pessoas, né? E eu acredito que quando Davi fala a ti eleva a minha alma, talvez esses dois sentidos da palavra são muito próprios aqui,
Porque na oração você está não são apenas palavras que você está jogando para fora, porque é possível você conversar com alguém e essas palavras serem vazias. Você não está nem prestando atenção direito no que você está falando e nem prestando muito menos naquilo que a pessoa está falando. As palavras estão saindo simplesmente de boca para fora. E é possível que muitas vezes nas nossas práticas de oração, as nossas orações não passam disso, né? De palavras jogadas, sem nenhuma profundidade. E eu gosto muito da expressão que Davi usa aqui, porque ela traz uma ideia de profundidade. A oração, então, é você colocar o seu mundo interior e também o seu mundo exterior, todo o seu ser diante de Deus. É estar na presença dele e falar com ele. Isso é oração. Eu gosto muito da ideia, uma ilustração que eu sempre conto também na minha sala, um fato interessante que aconteceu comigo quando eu era pastor em Celina, no início do meu ministério, e tinha uma congregação que ficava no Corpo do Triunfo. E era um sítio, tinha uma igrejinha e um pé de manga gigante do lado de fora. Eu pastorei lá no último ano, na época que a Andressa estava grávida da Amanda. Ou seja, tem 20 anos isso. E a Andressa estava com desejo. Aquela coisa, os desejos da Andressa sempre foram desejos muito espertos. Né? Ela nunca teve vontade de comer tijolo, teve vontade de tomar sorvete. E nessa época estava com um desejo de chupar manga. Graças a Deus era tempo de manga. Então acabou a escola bíblica dominical, a congregação é a congregação de roça, significa que o povo não é fraco, né? Igual o povo de cidade, que tem um filho, 2 filhos, era 5, 6, então era criançada naquela congregação. E aí a Andressa acabou o culto e falou que estava com desejo de chupar manga, bem mal intencionada a menina. E então o que aconteceu? Saiu aquela turma de meninos, uns 20, 30 meninos para o pé de manga. Mas a maioria dos meninos ficaram lá no chão, jogando pedra no pé de manga, para ver se alguma acertava. Então a maioria passava direto e de vez em quando uma acertava numa manga e a manga caía. Mas chegou o último menino, o mais esperto de todos, ele não ficou lá embaixo jogando pedra no pé de manga, mas ele subiu no pé de manga. E ali, lá em cima, ele pegou as mangas e desceu com a camisa toda cheia de manga para entregar para a Andressa. E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, isso é oração. Porque às vezes a gente tem uma ideia de oração é ficar aqui embaixo falando com Deus que está lá em cima. Existe uma expressão que a gente usa muito na igreja, dizendo, para falar de uma oração feita sem sinceridade ou sem fé ou qualquer coisa assim, dizendo que a oração não passou nem do teto. Como se a oração tivesse que subir e chegar lá no alto. E você está conversando de longe. Aquela musiquinha que eu cantava quando criança, a Sueli cantava também antes de mim, o telefone do céu, oração. É oração. É como se você estivesse aqui falando com alguém que está distante. Né? E se não atender, você diz que outra vez. Né? E tudo isso traz uma ideia de distância. Quando Davi fala orar, elevar a alma, então traz uma ideia de proximidade. De alguma maneira que a gente não consegue entender, não consegue ver, não consegue sentir, não existe eu aqui e Deus lá em cima. Quando eu estou orando de fato, pela mediação de Jesus Cristo, o que existe é intimidade entre eu e Deus, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não sinta. Então não é ficar aqui jogando pedrinha para ver se cai alguma bênção, é subir no pé de manga, é estar lá com a fonte da bênção, onde a bênção está, onde a sabedoria está, onde a direção está, onde o poder está, onde a vontade de Deus está, na presença dele. Então, essa ideia de estar na presença do Senhor é algo extraordinário. E isso é oração. Oração é intimidade com Deus. É falar com Ele. Sim, Vânia.
Eu penso eu assim, a gente, claro que a gente vai fazer uma oração em público, fala as palavras com reverência diante de Deus, porque nós estamos na igreja. Mas eu creio que se a gente ficar eu sozinha diante de Deus, Ele que o criou, né? Ele que me fez, conhece o meu interior, conhece todas as minhas falhas. Então, como cristã, eu não tenho como esconder nada de Deus. Então, eu penso assim, se eu vou falar para o Senhor que eu sou ansiosa, eu tenho que confessar para Ele a verdade que eu estou com ansiedade. Então, é uma forma de eu mostrar para Ele a verdade que está dentro de mim. Entendeu? Eu não sei como diante, eu sozinha, Ele que me conhece, mentir diante de tantas coisas. Assim, Ele me criou, Ele me fez, Ele sabe todas as coisas. Então, na minha intimidade, eu com Deus, não há como. Eu penso, não tem como o cristão deixar de falar. Sim, eu sou ansiosa, fiz isso, fiz aquilo. Então, eu estou te pedindo isso, aquela conversa, mas então, assim, não tem como esconder de Deus. Nada. Você está entendendo? Eu concordo plenamente com você, Vânia. É lógico que quando você vai fazer uma oração em público, né, a oração não é pessoal, é pública. Então, a gente está orando para a comunidade e com a comunidade, né? Estou orando a Deus com a comunidade. Então, essa oração não é pessoal. Então, existe o pudor, existe toda aquela questão de você estar em público, né? Mas nas orações pessoais, eu sou favorável, eu acredito que você tem que falar tudo que está na tua alma, mesmo que aquilo que esteja na tua alma seja feio para falar com Deus. Eu penso assim. Eu estou estudando esses dias de novo o livro de Jó, e as coisas que Jó falou para Deus, sabe, daria até medo para falar o que Jó disse, mas ele foi sincero. Eu costumo dizer que Deus não escuta suas palavras na oração, Deus escuta o seu coração. Não adianta a gente falar alguma coisa que não seja verdade. Por exemplo, eu dizer, Senhor, eu confio no Senhor, eu tenho certeza. E se eu não tenho certeza, o mais certo é eu dizer, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu não estou acreditando, sabe? Ou Deus, eu amo a tua palavra, quero fazer tudo que o Senhor deseja. Quando, na verdade, eu não quero. E é o mais fácil e o mais correto eu dizer, Senhor, eu amo o pecado. E tudo que eu não quero fazer agora é a tua vontade. Tudo que eu quero fazer agora é o pecado. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se o Senhor não mudar o meu coração, eu estou perdido, porque não é isso que eu quero. Eu não quero abrir mão disso que a minha alma ama tanto. E a minha alma ama mais esse pecado do que a ti, Deus. Porque eu sou capaz de abrir mão do Senhor por este pecado. Se é isso que está no teu coração, é isso que você tem que falar. Porque aí você está com tudo isso no coração e fala, Senhor, eu te amo mais do que tudo. Você não gostaria que alguém falasse alguma coisa para você e sentindo outra, né? Então, concordo plenamente, Vânia. Se é intimidade, se é elevar a alma, é levar a alma inteira. E a gente não consegue elevar a alma ao Senhor sem os podres da nossa alma, sem a sujeira da nossa alma, sem a vileza da nossa alma, sem toda a podridão do pecado da nossa alma. A única alma que a gente pode levar a Deus é uma alma doente de pecados. É por isso que nós não podemos chegar a Deus se não for pela mediação de Cristo. Porque uma palavra sequer que a gente diz para Deus é uma palavra que já tem todo o peso de condenação para o inferno. Um A que você pronuncia em direção a Deus, você já é condenado ao inferno, porque nós somos pecadores. Nós só chegamos a Deus em Cristo Jesus, porque a única oração que a gente pode oferecer a Deus é a oração de um coração, de uma mente carregada e dominada pelo pecado, né? Está em fase de restauração, de conserto, né? Está na revisão, mas ainda pecaminosa.
Só para encerrar essa questão da intimidade, eu gosto muito também de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Existe todo um contexto ali que a gente não vai falar, mas a essência dele é interessante. Diz assim, eu estou com um texto aqui, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O que é impressionante nesse texto? Esse texto nos mostra as nossas orações do ponto de vista dos céus, não da terra. Essa é uma visão de João, né, lá nos anos 90, depois de Cristo. E ele nos mostra o que acontece quando o povo de Deus está orando. Nesse contexto aqui, é uma oração que dizia respeito à obra de Deus, mas toda vez que um cristão se coloca de joelhos para orar, pode parecer que não esteja acontecendo nada. Para quem está olhando, pode parecer um mero ritual. Mas se a gente pudesse ver no céu o que está acontecendo, nós ficaríamos extasiados. O texto diz que existe um silêncio de 30 minutos. Isso é uma expressão para falar, é um silêncio breve, não foi muito demorado. Mas é uma ideia de expectativa, de que alguma coisa vai acontecer. Então vem um anjo trazendo um incensário. E o versículo 3 diz que o incensário está cheio das orações dos santos. Quem são os santos, queridos? Quem são os santos? Hã? Ninguém se arrisca? Somos nós. Nós. Somos nós, santificados em Cristo Jesus, os filhos de Deus, os lavados e remidos, os que tiveram suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Somos nós. Então, aquele incensário está cheio das nossas orações. Então, olha, o trono, diz o texto, o trono está em silêncio, os 24 anciãos estão em silêncio, o anjo está em silêncio e o povo de Deus está orando. E aí a fumaça do incensário com as nossas orações sobe até a presença de Deus. E aí coisas começam a acontecer na terra. Eu acho tremendo essa visão, porque ela, volto a dizer, o propósito dessa visão não é falar sobre oração, mas ela mostra a visão dos céus a respeito da oração. Não são palavras que nós jogamos aqui. Lógico que isso é apenas uma visão, mas ela representa o fato de que as nossas orações de fato alcançam a Deus. Elas são levadas a Ele. Existe, de fato, uma conexão entre o que é falado aqui e o que é ouvido nos céus. De fato, é real essa intimidade e esse encontro no nosso momento de oração. De joelhos em oração, mesmo que ainda estejamos na terra, ou ainda que estejamos na terra, nós estamos também na sala daquele que governa o mundo. E isso é tremendo. Continuando, eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse passeio sobre oração só hoje, mas vamos continuar. E já que entendemos o que é a oração, eu tenho uma segunda pergunta, que é: para que orar? Para que serve a oração? Qual é o objetivo da oração?
eu acho que fica fácil a gente responder. Para que a gente tem que orar? Se ninguém respondeu, eu não respondo também. Pastor, eu entendo a prática da oração, porque Deus conhece tudo e todas as coisas. Até antes da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. A oração, ela nada mais é que a gente praticar nossa fé também em Deus. Eu creio que quando a gente abre a boca para clamar a Deus, e seja pedir mais santidade, para ser uma pessoa melhor, para ser um discípulo realmente de Jesus, eu acho que isso aí é você declarar você se abrir, ser sincero para Deus. Deus quer a sinceridade da gente. Vou dar só um pequeno exemplo. Sim. Outro dia eu estava de joelho aqui, nessa mesma sala, eu acabei de ler a Bíblia, eu coloquei o joelho no chão. Mas a gente, o diabo, ele joga muita seta, né, na mente da gente, tentando atrapalhar a gente. Mas o que eu pedi a Deus foi: Deus, quero muito orar, mas estou com preguiça. Eu fui sincero para Deus. Eu disse: Deus, tira essa preguiça de mim. Em nome de Jesus, repreende essa preguiça na minha vida. Porque tem gente que não tem coragem de falar isso assim: eu tenho preguiça de orar. Não, eu estava com preguiça. Então, assim, eu creio que a oração é você se abrir com Deus e realmente falar assim: Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, preciso da sua ajuda. Mesmo que ele saiba que a gente vai falar isso. Mas eu acho que é a gente praticar. E a oração, ela anda junto com a fé. Eu creio que ela anda junto com a fé. Uma oração sem fé, é nada. Eu creio que não tem efeito. Tiago fala que é como as ondas do mar, né? Pedindo sem fé, né? Ele chama a gente de pessoa doble. E você tá com razão. Às vezes a pessoa fica até ela fica achando que vai ofender a Deus se disser assim. É mais ofensivo se você for hipócrita, sentindo uma coisa e dizendo outra, né? Mas o que a gente tem que orar? Para que serve a oração? Quem quer falar? Pastor, Sim, Lígia. resumidamente, eu acho que a oração ela tem o poder de transformar o nosso coração. Além da gente poder conhecer a Deus, e durante a oração a gente conhece muito sobre a gente, sobre o que a gente é, sobre o que a gente tem que fazer, e o nosso coração vai sendo transformado a partir dela. Correto, corretíssimo, Lígia. Essa Lígia, ela é top. É isso mesmo. Ela é nesse sentido que eu principal que eu creio que Deus fala com a gente, porque você vai sendo transformado enquanto ora. Eu sempre digo que a pessoa que tem uma vida de oração, ele tem cheiro de incenso, porque você percebe nessa pessoa as marcas de uma vida de oração, né? Por essa transformação que Deus vai operando na vida da gente. Liz Keila Salcedo Bandeira. Só para complementar a resposta da Lígia, eu acho também que a oração ela é necessária porque ela mostra verdades sobre mim mesmo. Então eu conheço Deus, mas ao mesmo tempo, como eu converso com Ele, eu escuto Ele. E então eu entendo a verdade sobre mim, sobre quem eu sou, sobre quão falha eu sou e sobre o quanto eu dependo dele, né, nesse sentido. Perfeito. E só assim que eu consigo fazer isso. Porque se eu conversar talvez com outra pessoa, ela vai amaciar o meu ego, ela vai falar coisas boas sobre mim. Mas quando eu chego de fato e me apresento para Deus assim, como eu sou por completo, ele vai falar: você realmente merece o inferno. Mas Ele vai falar na lata. Tá, não vai falar tão assim, mas é realmente nesse momento que eu percebo a importância da graça, a importância da misericórdia. Porque senão eu sempre vou achar que eu mereço as coisas. E não mereço, de fato, né? Não é. Merece mesmo não, Liz. Mais alguém? Pastor,
Sim, fala, Valnei. E lá em Mateus, os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, né? Isso. Quando diz, Pai, como ensina-nos a orar, a falar a Jesus, né? Então, a oração é uma coisa muito íntima. E depois, Mateus 7, versículo 7, diz assim, Jesus incita a orar, né? E fala assim, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe, né? É o momento que você tem que se abrir realmente, falar das suas dificuldades, dos seus problemas para Deus, né? E quando Ele nos ensina a orar, quando a gente fala que orar é falar com Deus, mas isso é muito sério. É uma palavra que, às vezes, é uma palavra simples, né? É como a Alice falou aí, você com intimidade com o Pai, quando você começa a orar mesmo, coloca o seu coração verdadeiramente na presença de Deus, né? Você sente a presença de Deus do lado, você está junto a Ele, Ele está junto a ti, né? Ele fala, busca, me busca, chama. Quanto mais a gente ora, mais sentimos mais perto de Deus. A gente sente ali a presença de Deus. Então, a intimidade vai aumentando, né? Isso aí. A intimidade vai aumentando. Quero dar um abraço aí, mandar um abraço para o Berson. Tudo bom, Berson? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, e vocês? Eu estou bem, e você? Você está com cabelo maior, Berson? O cabelo está maior? Muito maior. Mas está prestes a cortar já. Então tá bom. Mas tá bonito assim também. Graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá. Por que a gente tem que orar? Como eu disse, algumas pessoas pensam, para que serve a oração? Serve para eu conseguir alguma coisa de Deus. Serve para que Deus possa agir, como se eu não orasse, Deus não agisse, né? Algumas outras pessoas dizem, para receber o poder de Deus. Mas ainda que tudo isso seja o resultado da oração, de fato, através da oração Deus nos abençoa, através da oração Deus age, através da oração o poder de Deus se manifesta na igreja, né? Apesar então de tudo isso de fato ser resultado da oração, esse não é o objetivo principal da oração. Porque se fosse assim, a definição de oração estaria errada, né? A oração, então, seria de fato um meio para se conseguir alguma coisa de Deus, uma atividade do nosso egoísmo, mas não é. Então, já que a oração, isso é muito importante, já que a oração é comunhão com Deus, e todos nós concordamos com isso, antes de eu falar, de eu dar essa definição, os irmãos já deram essa definição das mais diversas maneiras. Então, se oração é comunhão com Deus, né, o objetivo da oração tem que ser buscar essa comunhão com Deus. É para isso que a oração serve e é por isso que nós oramos. Este é o principal objetivo e poder da oração. É fazer com que Deus, buscar comunhão com Deus. O Valnei falou a respeito de quando os discípulos, lá em Mateus 6, capítulo 9, até o versículo 13, pediu para que Jesus os ensinasse a orar. E alguém lembra de como o que Jesus disse? Todo mundo lembra, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Se você prestar atenção nessa oração, que todos nós falamos de cor, no tempo da Sueli, essa oração era chamada de oração dominical, porque é a oração que a gente encerrava a escola bíblica dominical. Toda escola bíblica dominical é encerrada com a oração dominical, como se a oração fosse só para o dia de domingo, né? E se você reparar bem essa oração, você vai perceber que ela tem uma estrutura muito bem montada. 3 partes muito distintas nessa oração. 3, 4 partes muito distintas nessa oração, né? E alguém pode me identificar aqui quais são essas partes? Estou aguardando. Quem já estudou na classe de jovens, nós já tratamos sobre isso. No estudo de quarta-feira, nós ficamos 10 meses falando sobre oração, 10 meses ou 1 ano, não sei, só sobre essa oração. Qual é a divisão clara que tem aqui? Petição, adoração. As outras 2 eu não estou lembrando, não. Mas é uma boa divisão. Arrependimento, tem a parte... louvor. Como? Acho que arrependimento, louvor e agradecimento. Arrependimento, louvor e agradecimento. Também uma divisão. Nenhuma das 2 é o que eu quero, mas as 2 estão certas. Pastor, Catecismo diz assim. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. Relação com Deus, relação com o próximo, boa também. A Cláudia começou a falar, depois o Tiago. Pastor. Claudinha. Pastor. Para aí, Tia Neida, a Claudinha vai falar primeiro, depois o Tiago e depois a senhora. Pode falar, Claudinha. Eu não sei se eu consigo identificar corretamente. A primeira parte é mostrando, né, o Pai que está nos céus e na terra, né? O Pai Nosso é a apresentação da soberania de Deus no céu e na terra, né? A outra parte é mostrando que Deus é que providencia o nosso sustento, né? E a terceira parte, aí eu já não defino muito bem. Vamos lá então, Tiago. Sim, o Catecismo Maior de Westminster diz assim: prefácio, as petições e a conclusão. Prefácio, petições e conclusão. A Neide. A Neide. O microfone está desligado, Tia Neide. Microfone? Agora está ligado. Desligou de novo. Desativado. Isso. Tia Neide. Está desativado? Agora está certo. Aí. Sabe o que eu entendo? Clamor, perdão e exaltação. Amém. Eu posso estar errado, mas eu entendo assim. Não, na verdade, ninguém está errado. Porque são várias divisões que você pode fazer desse texto, né? Nenhuma delas é exatamente a que eu queria, porque ninguém vai adivinhar o que eu quero, né? Mas, se você olhar junto comigo aqui, se você tiver com o seu texto aberto, em Mateus 6, que é quando Jesus ensina a orar. Não está vendo. Mateus 6, aí o começo da oração começa assim: Pai nosso que estás nos céus. É a primeira coisa. Essa é a primeira parte. Jesus nos ensina a começar a orar clamando pelo Pai. A confissão o catecismo fala sobre como que é a palavra que está lá, Tiago? Prefácio, né?
prefácio. Outros preferem chamar de invocação. O que é uma invocação? Invocação é chamar pelo nome, né? É quando você convida à presença. Quando eu chamo o povo de Deus, é uma invocação, né? Então, eu acho tremendo essa oração, porque você pensa, você chega, a maioria das pessoas chegam para orar, e principalmente quando estão com problemas graves e com coisas urgentes, a gente chega cheio das nossas urgências, com a mente trabalhando e pensando nisso, naquilo outro, tantos problemas, e Jesus disse, não, calma. A primeira conversa sua é com o Pai. Essa seria a primeira parte. Você vê que, é claro, esse versículo, esse pedaço se destaca de todos os outros. É a única vez que Jesus está dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E se você for olhar bem profundo, eu não quero gastar muito tempo aqui, você vê que Jesus, de maneira tão poderosa, ele mostra duas naturezas ou duas condições desse relacionamento nosso com Deus, porque ao mesmo tempo que ele é pai, isso mostra um Deus muito próximo, né, que está aqui, mas do outro lado ele está nos céus. Ele é pai, mas ele é Deus. Então é imanente e transcendente ao mesmo tempo, né? Ele olha para mim porque ele está próximo ao meu pai, mas ele é capaz de fazer tudo que pode fazer, porque ele é Deus, ele está nos céus. Então, ele nos ensina que o início da oração é essa busca pela presença do Pai. E é bom que a gente gaste tempo nesse primeiro. Antes de começar a falar, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, está doendo, Senhor. Não, gasta tempo com Ele. A oração não é conversa com Ele. De vez em quando a gente vai escrever alguma coisa no WhatsApp, mandar uma mensagem para alguém, a gente está tão preocupado com aquilo que a gente vai mandar, que a gente já começa, Valnei, não sei o que, e já começa a falar, eu nem paro para, e aí, Valnei, como você está? Gastar um tempo com ele, sabe? Eu já chego pedindo, né? E Deus diz, não, qual é? O que é a oração? A oração não é comunhão com Deus? Então começa por ele. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é muito clara aqui, é que depois dessa primeira expressão, começa uma sequência de pedidos que tem o pronome teu. Ó, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, isso também é uma estrutura para aqui no texto. Depois que você diz, Pai nosso que estás no céu, todos os outros pedidos diz respeito a Deus e não a nós. E olha que isso também está primeiro. Então você está com as suas urgências, está com o seu coração todo assim, mas calma. Primeiro é Deus. Depois que você teve esse encontro com Ele, que você falou ao mesmo tempo com aquele que é seu Pai, que está tão próximo, mas que também está nos céus, eternamente acima de você, então gaste um tempo clamando pelas coisas dele. Sabe? Olha, santificado seja o teu nome. Que o nome dele seja santificado. Seja santificado como? Não é que o nome dele seja santo. É que ele seja santificado. É que ele seja declarado santo. Que ele seja reconhecido santo. Seja santificado na minha vida. Que tudo em mim santifique o nome dele. Que seja santificado na vida da minha família. Que seja santificado na vida da minha igreja. Sabe? Clama por isso que diz respeito a Deus. Que o nome dele seja santificado. Venha o teu reino. É que o reino dele venha. Isso é um clamor pelo Evangelho. Que o reino de Deus avance em todas as esferas, que ele avance dentro de mim, à medida em que, no processo de santificação, eu vou sendo, os meus tronos vão caindo, e avance à medida que os eleitos de Deus sejam convertidos. Então, venha o reino do Senhor, seja feita a tua vontade, que ela seja feita no céu, assim como ela é feita ou seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Você não consegue fazer essa parte dessa oração em pouco tempo. Eu costumo, no primeiro mês do ano, orar só a oração do Pai Nosso.
E eu costumo demorar mais de 1 hora para orar essa oração. Porque você não consegue clamar pelo Pai simplesmente Pai Nosso que estás nos céus. Jesus está mostrando um modelo. Clame pelo Pai. Clame pelas coisas que diz respeito a Ele, pela santidade do nome dEle, pelo reino dEle, pela vontade dEle. Aí só depois, num terceiro momento, aí os pronomes mudam. Já não é mais teu, mas volta a ser nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Aí só então nós pedimos por aquelas coisas que nós precisamos. Perdão de pecados, livramento das tentações, pão de cada dia. Você gastou muito tempo clamando por Deus. Só agora que você chega em você. Aí você termina com uma adoração, que é a quarta parte. Né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, olha esse modelo de oração. E você vai perceber que isso está muito distante de usar a oração como meio de se conseguir alguma coisa com Deus. A oração se torna aqui um meio de comunhão com Deus. Porque é nessa comunhão que eu busco as coisas que eu preciso. Então, eu busco ao Pai, eu busco o coração do Pai. E só então eu vou apresentar diante de Deus todas as inquietações da minha alma, todas as inquietações da minha vida, que diz respeito a mim, que diz respeito à minha igreja, que diz respeito à minha nação, que diz respeito às pessoas que eu amo, que diz respeito às pessoas que eu nem conheço, sabe? Mas depois que eu já tenho esse tempo comigo. É dessa maneira que nós oramos. Né? Portanto, o assunto principal da oração é a comunhão com Deus. E nada mais que isso. Agora, acho que a última pergunta que vai dar tempo para responder aqui hoje. Ou não vai dar? Não vai dar, porque são 10:50. Essa última vai ficar para a próxima semana. Né? Mas não se esqueça dessa ideia. Né? Por que nós oramos? Qual o motivo da oração? Para que serve a oração? A oração serve para eu ter comunhão com meu Pai. É para isso que ela serve. E é nessa comunhão que eu sou abençoado. De uma maneira ou de outra. Né? Eu tenho certeza que o Thiago orou para o Flamengo ser campeão. Né? Mas ele buscou intimidade com Deus. Né? E ele vai ser abençoado de uma maneira... Eu orei por duas coisas. O Flamengo ser campeão, o Jorge Jesus não ir embora do Flamengo. Então ele apresentou as questões. E na intimidade com Deus, Deus vai abençoá-lo. Ou com o Flamengo ganhando, porque Deus pode fazer coisas ruins acontecer na terra, né? Ou com o Flamengo perdendo. Né? E de qualquer forma ele vai ser abençoado, porque os flamenguistas precisam aprender a ser humildes também. Né? Então, tem tudo isso aí. Né? Então, mas você ganhou na intimidade com ele. E esse é o objetivo da oração. Ok? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar, para concordar, discordar, acrescentar? Pastor, o que eu tenho que perguntar nem a respeito disso, não. A pergunta que eu quero fazer é: você acha que no mês que vem a gente começa a frequentar a igreja? Eu não sei, o Daniel. A decisão que o Conselho tomou é para esse mês de julho. É julho que nós estamos? Né? É julho. É julho. E até esqueci que já é julho. Seria o mês de eu tirar férias. Mas até esqueci das férias. Mas tá bom. Eu vou tirar férias para ir para onde também, né? Então, a decisão é até final de julho. Sempre vai ser avaliado com as condições. Por quê? Porque se a gente voltar para o culto, ainda tem um agravante. Pelo que eu fiquei sabendo, está sendo votada uma lei na Câmara hoje,
com respeito a se vai ser possível abrir ou não, porque até hoje está proibido abrir culto, igreja, para ter culto. Se tem alguma igreja tendo culto presencial, ela está contra a lei. Então, não sei se vai passar ou não esse projeto lá na Câmara. Mas, independente de se passar ou não, a decisão do Conselho, até o final do mês, vai permanecer fechada. Em sendo possível abrir, aí nós temos um outro problema, porque a possibilidade de abrir a igreja para cultos presenciais vai ser com uma presença reduzida e sem a presença de crianças de pessoas com mais de 60 anos. Então, vai fazer com que muitas pessoas ainda não possam ir à igreja. E aí, com agravante, nós não teremos mais o nosso culto pelo Zoom. Então, as pessoas com mais idade não vão poder participar. A gente tem a possibilidade de gravar o culto, mas nós temos 2 problemas para gravar o culto. O primeiro problema é que nós não temos equipamento para isso. E o segundo, que a acústica da nossa igreja é muito ruim. Com a igreja vazia, é pior ainda. Então, a gente teria que ter um equipamento para fazer uma gravação interna de áudio, né? Para que não seja captado o som da câmera ou do celular, mas que seja captado o som do microfone, para que haja o culto online. E nos nossos estudos, as pessoas com mais idade não vão poder participar com perguntas, né? Então, existe todo um agravante. Então, são vários detalhes que a gente tem que estudar, além do detalhe da possibilidade de contaminação das pessoas, né? Então, tudo isso vai ter que ser estudado, né? O Conselho teve essa última reunião e decidiu permanecer fechado, mesmo porque era lei, não tinha como abrir, né? Então, a decisão foi que até o final do mês a nossa igreja vai permanecer com os cultos online. Para mês de agosto, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro com a lei, depois com a situação da nossa cidade, né? Nós já estamos chegando a 200 pessoas contaminadas. E aí a gente vai ver, porque para fazer isso aí a gente vai ter que investir, ou alugar um equipamento ou comprar um equipamento, para que as pessoas que não puderem ir, né? Porque o que a lei determina, se essa lei passar, é que a igreja vai poder frequentar, a gente vai poder ter os cultos com 1/3 da capacidade da igreja. O que na nossa igreja daria mais ou menos um culto com 60, 70 pessoas. Quando chegar esse limite, você tem que fechar a porta e mesmo que seja visitante, não pode entrar. Então, a gente vai ter que estudar todas essas possibilidades, como nós vamos fazer para que isso aconteça, né? Mas logo assim que o Conselho tem uma decisão, e lógico, os irmãos podem dar opinião, sugerir, olha, eu acho que a gente pode fazer assim, eu acho que a gente pode fazer assado, né? Porque todas as opiniões são válidas. Haja visto, por exemplo, que até mesmo a maneira como nós estamos fazendo o culto foi a opinião dos irmãos, né? Foram 2 irmãs que falaram, pastor, a gente pode fazer assim. A gente testou, deu certo e continuou. Então, se os irmãos têm alguma sugestão para passar, pode falar comigo, com algum dos presbíteros, né? Todas as opiniões vão ser acolhidas e a gente vai tentar tomar a decisão mais correta. Ok? Ô, pastor, o estudo pode continuar na quarta-feira ou na quinta-feira? O estudo de quarta, aí faz o culto na igreja no domingo e o estudo de quarta continua online. Continua. A gente vai... Ou faz na quarta na igreja e quinta na online, mas a maioria das pessoas que vai na presencial é quem está online. Quarta-feira bem mais de 15, mais de 60, a maioria. A maioria tem mais de 60 mesmo. Então, então é uma boa possibilidade. A gente voltaria com os trabalhos para a igreja e o meio de semana continuaria online. A gente vai pensar. Primeiro tem que esperar a lei, porque até hoje é proibido ter essa reunião.
Depois, se a lei mudar, a gente vai ver depois o que vai fazer. Ó, Sim, tia não pode ser online da igreja para nós? Então, isso que eu estou falando, tia Neide, só que a gente não tem equipamento para fazer isso ainda. A gente teria que adquirir esse equipamento, que a igreja não tem. Aí, no caso, para ser da igreja, diretamente, precisaria do intérprete de áudio, precisaria do computador, né? Fora a imagem, né? A câmera, essas coisas. Então, é complicado mesmo. Falou o Reidson, que é um menino que entende, né? Porque senão você coloca uma câmera. Se você colocar uma câmera, você pode ver que existem muitas gravações por aí de culto online, ao vivo, filmado com uma câmera e o som fica assim, fica aquele som assim, porque é gravado externo. E na nossa igreja a acústica já é horrível, então ficaria pior ainda. A única opção é a gente gravar interno, aí precisa ter um equipamento, né? Sim, Su. Fora os carros que passam na rua, né? Fora os gastos com álcool gel, né? Limpeza, né? Manter o distanciamento, limpeza, né? Tem que ter aquelas lixeiras acionadas pelo pé, você tem que ter não sei quantas espalhadas pela igreja, tem umas regras assim. De máscara dentro da igreja. Mas a gente vai estudar tudo isso e ver o que vai fazer, porque, lógico, a gente não vai poder continuar assim para sempre, né? Não, e olha que está com esse negócio no rosto de máscara dentro da igreja. Então, já pensou todo mascarado dentro da igreja, tia Neide? Que coisa chata. Não para não, pastor. Máscara dentro da igreja? Já pensou? Fica meio estranho. Aliás, não combina, não, né? Não combina, não.